A gente tinha o seguinte, a gente tinha uma bomba centrífuga, tá? Ela projetada para bombear água a uma rotação de 1.300 RPM. Foi passado algumas dimensões dessa bomba, tá? Raio, largura da pá, tanto na entrada quanto na saída, e o ângulo da pá, aquele beta, só na saída. E era pedido para a gente desenhar os diagramas de velocidade na entrada e na saída. A gente chegou a já fazer o diagrama de velocidade na entrada, é esse diagrama aqui, tá? Esse daqui é o diagrama de velocidade na entrada. Deixa eu só conectar aqui a mesa. Então, é esse diagrama aqui, tá? Esse é o diagrama de velocidades. Diagrama de velocidades na entrada. Tá? Isso a gente fez lá no finalzinho da última aula. E ele pedia para a gente calcular o ângulo da pá na entrada. Ângulo da pá é o ângulo de escoamento, tá? Desculpa, o ângulo da pá na entrada, e ele quer saber também o ângulo do escoamento na saída. Tá? O ângulo da pá é o que falta aqui, esse beta 1, e o ângulo de escoamento é aquele alfa, que é o ângulo entre a velocidade absoluta e a componente aqui normal, a direção normal. Tá? Além disso, ele pede para a gente calcular a potência hidráulica, se é a eficiência de 75% e a altura de carga desenvolvida pela bomba. Tá? Um ponto importante nessa questão aqui é que ele diz que no enunciado ele fala o seguinte, ó, a velocidade absoluta do fluido, o que é a velocidade absoluta do fluido? É esse vetor V aqui, né? No caso aqui na entrada é o V1, essa é a velocidade absoluta do fluido, esse vetor azul. Ele não tem uma componente tangencial, isso foi uma afirmação. Então, o nosso diagrama de velocidades na entrada não fica assim, ó, como está representado aqui, e sim como está representado aqui dentro desse quadro em vermelho. Ele fica aqui só na direção normal. O VT1, que é a componente tangencial da velocidade absoluta, tem que ser igual a zero. Então, ele só tem componente normal, certo? Então, com base nisso, a gente vai partir desse diagrama aqui de velocidades na entrada para começar a tirar as informações aí que faltam. A primeira delas seria esse ângulo da pá na entrada, que a gente não tem, ele está perguntando. Beleza? Então, informações aqui que ele passa vazão volumétrica, tá? Eu tenho aqui uma vazão volumétrica, pode ser de V ponto ou Q, tá? Tanto faz. Eu acho que o livro do Fox, ele usa Q, tá? Se vocês estiverem usando o livro do Fox. Então, esse daqui é 35 litros por segundo, que é a mesma coisa, se eu transformar isso para metro cúbico por segundo, né? Eu tenho que pegar e dividir isso daqui por 1000. Então, é 0,035 metros cúbicos por segundo. Bom, se eu tenho a vazão, eu consigo achar o fluxo de massa. O fluxo de massa é a densidade vezes a vazão volumétrica. E a vazão volumétrica, e a densidade é a densidade da água, né? A gente está avaliando aí um escoamento de água. Então, o fluxo de massa vai ser 1000 vezes a vazão volumétrica. Então, a gente vai ter aí um fluxo de massa de 35 kg por segundo. Beleza? Por que eu estou calculando o fluxo de massa? Porque eu posso utilizar o fluxo de massa para achar qual que é a velocidade normal do fluido, tanto na entrada quanto na saída. Se lembrem que a gente está trabalhando aqui com uma bomba centrífuga, né? E a geometria de uma bomba centrífuga é essa daqui, ó. Eu tenho um raio de entrada, um raio de saída, né? Um diâmetro aqui de saída, certo? E eu consigo calcular as áreas de passagem do fluido quanto entra no rotor e sai no rotor, tá? E associar isso com o fluxo de massa. A gente sabe que o fluxo de massa eu poderia calcular como sendo ρ vezes a velocidade normal na entrada, a área da entrada, ou ρ vezes velocidade normal
na saída, a área de saída. Posso utilizar isso daqui para achar as velocidades normais, já que eu tenho fluxo de massa. As áreas são fáceis de calcular, né? A gente fez isso no exercício da aula passada. Basicamente, vai ser o perímetro vezes o raio, né? Isso é a área de entrada. Então, o perímetro de entrada vezes o raio, vezes a espessura da pá. E a área de saída é o perímetro de saída vezes a espessura da pá na saída. A gente pode escrever que a velocidade normal na entrada vai ser o fluxo de massa, densidade vezes a área 1, que nada mais é do que fluxo de massa, densidade, área 1 é 2πr1 vezes a largura da pá. Estou chamando a largura da pá aqui de B1. Tá? Que nem eu tinha mostrado para vocês aquela figura, né? Eu tinha aqui o cilindro, a entrada, né? Vou deixar um pouquinho maior aqui. Aqui eu tenho o meu rotor, certo? Aqui está a espessura desse rotor. Eu tenho uma entrada aqui, né? Só localizar ele um pouquinho mais para cima. Tá? Eu tenho uma espessura aqui também, né? E, basicamente, a área de entrada seria essa daqui, né? Que estou representando aqui em vermelho. E a área de saída é o que estou representando aqui em verde. Claro, pegando toda a periferia, né? Então, essa é a área de entrada e a área de saída. Então, a área de entrada é o perímetro vezes a espessura da pá na entrada, que seria essa espessura aqui, ó, B1 na entrada. E na saída, eu vou pegar aqui na saída e ver essa espessura. Não necessariamente são iguais, tá? Então, a área de entrada é 2πr1b1, a área de saída 2πr2b2. Tá? Então, se a gente for calcular aqui o VN1, fluxo de massa, 35, tá? Quilogramas por segundo. Massa específica da água é 1000. 2πr1. O raio 1 foi passado. Raio 1 era de 100 milímetros na entrada. Então, 0,1 metro. 0,1. E a largura da pá na entrada era de 10 milímetros. Então, 0,01. 0,01. Então, a velocidade normal na entrada ficaria 5,57 metros por segundo. Posso fazer a mesma coisa para achar da saída, tá? Ó, posso fazer a mesma coisa para achar na saída. Vai ser m ponto ρ 2πr2b2, tá? Porque ρ vezes a área 2, isso daqui é a área 2, né? Vai ficar 35, que é o fluxo de massa, conservação da massa, né? O que está entrando tem que estar saindo. 1000 vezes 2πr2. O raio 2 é 175 e a largura da pá é 7,5. Então, é 0,175, né? Vezes 0,0075. Tá? Então, são esses os valores aí que a gente vai ter. E daí aqui a velocidade normal na saída ficaria 4,24 metros por segundo. Se lembrem que a gente sempre tem que utilizar a velocidade normal, né, com a análise de conservação da massa. Quando for calcular o fluxo de massa. Bom, olhando na entrada, o V1 e o VN1 são iguais, né? Porque a velocidade de entrada eu só tenho componente normal. Foi isso que foi dito no enunciado. Então, consequentemente, aqui a gente já tem o V1, né? Esse daqui nada mais é do que o próprio V1, tá? Esse é o V1. E se nós olharmos aqui o diagrama de velocidades,
se a gente já sabe esse V1 aqui, fica relativamente fácil calcular esse ângulo da pá. Porque nós vimos na aula passada que quando eu não tenho componente tangencial aqui na entrada, a velocidade tangencial do rotor é igual o VTR1, certo? E a componente tangencial do rotor é tranquilo de calcular. Eu só preciso saber da rotação e da dimensão do meu rotor na entrada, o raio de entrada. Então vamos calcular aqui, ó, do diagrama de velocidades que a gente viu ali em cima. Diagrama de velocidades. Isso na entrada, né? A gente viu que U1 é igual a VTR1, certo? E o U1 vai ser ômega R1, né? Então, isso daqui a gente sabe, né? A rotação a gente sabe. É 1.300 RPM. Então, é 1.300 RPM. Só vou passar para radianos por segundo. Então, vou multiplicar por 2π e dividir por 60. E o raio 1 era 100 milímetros, né? 0,1 metro. Tá? Então, essa informação aqui, a gente já tem. Tá? Se a gente for calcular isso daqui, ó, isso daqui vai ser 13,61. 13,61 metros por segundo. Que é a mesma coisa que o VTR1, né? O 1 é igual a VTR1, a gente viu pelo diagrama de velocidades. Tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Eu tenho o V1 aqui. A gente tinha o 1 VR1 e a componente tangencial do VR1, que é o VTR1. Aqui a gente consegue localizar o nosso ângulo da pá, o beta 1. E, consequentemente, se a gente já sabe o V1 e o VTR1, a gente acha o beta 1. Né? A gente sabe que tangente de beta 1 vai ser cateto oposto, que é o V1 sobre o adjacente, que é o VTR1. Então, aqui a gente consegue achar esse beta 1, tá? O V1 aqui, a gente calculou, tinha dado 5,57. 5,57. E o VTR1, nós calculamos aqui, deu 13,61. Então, aqui a gente acha, daqui se a gente tirar o arco tangente dessa razão aqui, né, a gente acha o beta 1 igual a 22,26 graus. Tá? Esse é o beta 1. Beleza, achamos a primeira coisa que ele pedia era o ângulo de entrada da pá. Vamos ver o que ele pede mais lá. Ele pede para a gente calcular o ângulo absoluto de escoamento de saída. Bom, para a gente analisar o ângulo de escoamento de saída, a gente vai ter que construir aqui o nosso diagrama de velocidades na saída. Então, vou pegar aqui, vou fazer só uma divisão aqui. Vamos representar aqui o diagrama de velocidades na saída. E a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter uma velocidade absoluta do fluido, que ele não fala nada que na saída ele não tem componente tangencial, ele não diz isso, tá? Então, eu vou representar ele inclinado aqui, o V2. E esse V2 é uma combinação, na realidade, da componente tangencial do rotor, a velocidade tangencial do rotor, né? E
da velocidade relativa do fluido, que é o VR2. Tá? 1 representa a entrada, 2 representa saída. Vamos representar aqui já as componentes tangenciais. Então, aqui eu tenho a componente tangencial da velocidade absoluta do fluido, VT2, e aqui eu tenho a componente tangencial da velocidade absoluta do fluido, a componente normal, desculpa, da velocidade absoluta do fluido, Vn2. O ângulo beta na saída é esse aqui, beta 2, que foi passado no enunciado, né? O ângulo de saída é 40 graus. E o que ele quer saber aqui, ó, esse ângulo absoluto do escoamento de saída, o que ele quer saber é esse ângulo aqui, ó. O ângulo de escoamento, que é o alfa 2. Tá? Bom, que informações a gente sabe aqui? Vn2 a gente já calculou, né? É o 4,24. E o 2 é fácil de calcular, né? A gente pode calcular da mesma forma que a gente calculou o 1. Então, vamos primeiro já calcular esse U2 aqui. Provavelmente a gente vai usar ele. O 2 é ômega R2. Então, o ômega vai ser 1.300 vezes 2π sobre 60. E o raio de saída é 175 milímetros. Então, é 0,175. Se a gente calcular esse U2 aqui, a gente vai achar um valor de... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu só vou ter que calcular aqui. 1.300 vezes 2π dividido por 60 vezes 0,175. Achei um valor aqui de 23,8 metros por segundo. Deixa eu até ver quantas casas eu estava usando aqui. Eu estava usando 2, né? Vamos colocar aqui 8,2. 23,82 metros por segundo é o 2. Bom, nós sabemos que o 2 eu consigo relacionar com VT2 com base nesse vetor aqui, ó. O VTR2, componente tangencial da velocidade relativa. Tá? E esse componente aqui, a gente pode associar ele com o beta 2 que a gente tem. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Calcular esse VTR2 para depois achar o VT2. Tá? Vamos fazer isso daqui. Então, a gente tem o seguinte, ó. Tangente de beta 2 é igual a cateto oposto Vn2 sobre cateto adjacente VTR2, certo? Então, daqui eu tiro o VTR2. VTR2 é igual a Vn2, que a gente já tem, a gente calculou ali anteriormente, sobre tangente de beta 2. Tá? O Vn2 que a gente achou era 4,24 dividido por tangente do ângulo beta 2 que foi passado, era 40 graus. Tá? Se a gente for calcular isso daqui, a gente vai achar um valor de 5,05 metros por segundo. Esse é o VTR2. Tá? Só tirar isso daqui. Esse é o VTR2. Se nós olharmos aqui o diagrama de velocidades, nós conseguimos observar que VTR2 eu consigo associar com o 2 e VT2, né? Basicamente, o VT2 vai ser o 2 menos o VTR2, né? O 2 menos VTR2.
2. Então, o 2 é 23,82 e o VTR2 é 5,05. Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, a gente vai ter um valor de 18, deixa eu ver aqui, 23,82 menos 5,05, 18,77. Tá? Metros por segundo. Esse é o VT2. E agora com VT2, daí fica fácil a gente achar esse alfa, né? Ó, tenho essa distância aqui, o VT2, eu sei o VN2, aqui eu tenho um triângulo, né? Ó, tem um triângulo, VT2 seria essa distância aqui de cima. Então, posso usar a tangente de alfa 2 para relacionar VT2 e VN2. Então, se a gente olhar o diagrama, o triângulo aqui em cima, né? Tangente de alfa 2, o que que é? Cateto oposto, seria essa distância aqui de cima, seria o VT2, sobre cateto adjacente, que é o VN2. Então, VT2 é esse 18,77, VN2 era o 4,24. Se a gente tirar o arco tangente dessa razão aqui, a gente acha um alfa 2 de 77,27 graus. Essa daqui é a segunda resposta. Né? A gente tem lá já o beta 1 e o alfa 2. O ângulo da pá na entrada, o ângulo absoluto do escoamento de saída. Agora a gente tem que saber potência hidráulica e a altura de carga desenvolvida pela bomba. Bom, para a gente calcular a potência hidráulica, já que a gente tem eficiência, vamos primeiro calcular a potência mecânica, que a gente tira do diagrama de velocidades, e depois com a equação da eficiência a gente acha potência hidráulica. Então, a potência mecânica é o 2VT2 menos o 1VT1, que multiplica M ponto. Para esse problema específico, a gente viu que na entrada eu não tinha componente de velocidade absoluta, não tinha componente tangencial da velocidade absoluta, né? Então, o VT1 na entrada era 0. Então, aqui, ó, esse termo aqui já vai cair fora. Esse termo aqui é 0. Só vai ficar o 2VT2 vezes o fluxo de massa. Então, vamos calcular isso. Potência mecânica é o 2VT2 vezes o fluxo de massa. O 2 a gente calculou, né? 23,82. Vezes VT2, 18,77. Vezes o fluxo de massa, que é 35 kg por segundo. Então, a potência mecânica, se a gente for calcular aí, nós vamos achar um valor de 15,65 kW. Tá? Essa é a potência mecânica. Daí, com a potência mecânica, a gente consegue achar a potência hidráulica, né? Só pegar a definição de eficiência, né? Qual que seria a minha eficiência? O que é maior? Potência hidráulica ou potência mecânica numa bomba? Vai ser a mecânica. Olha só, a bomba, ela vai pegar potência mecânica e tentar fornecer para o fluido, né? A potência hidráulica é a potência do fluido, é o que eu vou ter ali devido à variação de energia do fluido. Só que não é toda a energia mecânica que eu consigo transferir para o fluido. Consequentemente, a eficiência de uma bomba, a potência hidráulica de uma bomba vai ser menor do que a potência mecânica, porque eu tenho as ineficiências ali do sistema. Não, tá certo, professor. Beleza? Então, quando a gente for calcular aqui a eficiência, vai ser uma razão entre a potência hidráulica, que é a menor,
sobre a potência mecânica, que é a maior. Tá? Então, vai ser potência hidráulica sobre a potência mecânica. Se eu tivesse uma turbina, daí ela seria o contrário, né? Porque aí numa turbina eu estou pegando a energia do fluido, a potência hidráulica do fluido, e convertendo parte dessa potência em potência mecânica. Então, a potência do fluido, ela seria maior do que a mecânica. Daí aqui ia ficar ao contrário se eu tivesse uma turbina. Tá? Eu confundi com a turbina. Só tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, sempre quando vocês forem analisar, verifiquem. É uma máquina que está convertendo energia de fluido em energia mecânica, ou o contrário, energia mecânica em energia de fluido. Então, se a gente for pegar aqui, ó, a potência hidráulica é igual a eficiência vezes a potência mecânica. A eficiência foi passada, né? A eficiência era de 75%. Então, vai ficar 0,75 vezes a potência mecânica, 15,65. Então, se a gente vê aqui, ó, 0,75 vezes 15,65, a gente tem um valor aí de 11,74 aproximadamente. 11,74 quilowatts, né? Potência aqui estava em quilowatts, aqui ficou em quilowatts também. Então, essa é a potência hidráulica. Que era outra coisa que estava sendo perguntado ali no problema. Valer a potência hidráulica fornecida pela bomba. E o último que ele pede é a altura de carga desenvolvida pela bomba. Bom, a altura de carga a gente pode calcular como sendo a potência. Qual potência? Ele quer saber a altura de carga desenvolvida pela bomba, a bomba real, né? Então eu vou pegar a potência hidráulica, né? Potência hidráulica sobre M ponto vezes G. Então a potência hidráulica aqui vai ser 11,74. Só tomem cuidado que isso daqui está quilowatts, né? Aqui eu vou escrever em metros, então tem que colocar 10 na 3 aqui. M ponto, que era 35 kg por segundo. E a aceleração da gravidade aqui, 9,81. Tá? Então, se a gente fizer isso daí, 11,74, 10 na 3, dividido por 35 vezes 9,81, eu acho um valor de 34,2 metros, aproximadamente. 34,2 metros. Tá? Então, essa é a altura de carga aí que a bomba está fornecendo para o fluido, né?